O presidente Lula tem até hoje para decidir se sanciona ou veta o reajuste de 7,7% aprovado pelo Congresso Nacional para os aposentados que recebem acima de um salário mínimo. Vamos conversar agora com a repórter Luana Cara, que tem mais informações. Luana, bom dia. Quantas pessoas serão atingidas pela decisão do presidente Lula? Bom dia, Catiúcia. A estimativa é que mais de 8 milhões de aposentados sejam afetados pela medida. Essa medida, inclusive, não afeta os aposentados do serviço público, mas somente os aposentados da iniciativa privada. Sobre esse assunto, eu converso agora com o economista Carlos Eduardo Freitas. Bom dia, Carlos. Essa preocupação primeiro, qual o impacto a sanção ou desse veto, caso o presidente Lula vete esse aumento, sancione, aliás, esse aumento no orçamento público? O impacto é muito pequeno. Estamos falando de algo como 1 bilhão e 800 milhões de reais, o que significa 0,05% do produto interno bruto. O setor público brasileiro como um todo, União, Estados e municípios, gastam com juros algo como 5% do PIB anualmente em juros, ou seja, 100 vezes mais. Esse impacto em termos do orçamento da Seguridade Social significaria algo como 0,7% de todo o orçamento de Seguridade Social. Portanto, do ponto de vista financeiro, o impacto é muito pequeno. Bom, doutor Carlos, mas toda a equipe econômica do governo, a Previdência, o Planejamento, a Fazenda, estão unidos contra esse reajuste. Eles não têm razão, então? Eu não vejo razão, do ponto de vista exclusivamente financeiro, para isso. É claro que essas questões envolvem juízos de valor políticos que o presidente da República e seus ministros têm que fazer. Isso pode dar uma impressão de uma falta de rigidez, de disciplina fiscal, o que pode criar expectativas negativas no mercado financeiro, etc. Agora, do ponto de vista concreto, substantivo, é insignificante, é ínfimo o impacto. Bom, o presidente Lula já tomou a decisão sobre se veta ou não o reajuste dos aposentados, mas não quis adiantar essa posição antes de conversar com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e com o ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas. O presidente Lula disse apenas que não vai tomar nenhuma decisão que tire o Brasil dos trilhos por causa do ano eleitoral. Não pensem que eu me deixarei seduzir por qualquer extravagância que alguém queira fazer, sabe, por conta do processo eleitoral. Minha cabeça não funciona assim. A eleição é uma coisa passageira e o Brasil não jogará fora no século XXI as oportunidades que ele jogou fora no século XX. Então eu acho que esse momento é muito bom e eu não vou estragar. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelos aposentados brasileiros, todo mundo sabe a minha relação com os trabalhadores e eu vou fazer aquilo que eu achar que é melhor para o Brasil. Então, doutor Carlos, o presidente tem razão aí em não cometer nenhuma extravagância. Essa seria, então, uma extravagância em ano eleitoral? Extravagância eu não vejo nenhuma. É claro que é absolutamente louvável o propósito do presidente, a preocupação dele com as finanças públicas e com a austeridade fiscal. Isso é ótimo para o país. É absolutamente louvável. Agora, de fato, esse reajuste passar para 7,7% em vez de 6,14%, o impacto anual é, de fato, muito pequeno. Bom, doutor Carlos, também há um outro projeto, há um outro fator, há um outro item nesse bojo aí que o presidente vai decidir hoje se sanciona ou veta, que é o fator previdenciário, que é um mecanismo que aí, conforme seja a idade do trabalhador, ele adianta um pouco a aposentadoria do trabalhador. Nesse sentido, o presidente tem razão em vetar? Esse caso é mais complicado. De fato, envolve outros aspectos. O fator previdenciário, ele tem duas vantagens. Ele incentiva as pessoas a se aposentarem mais tarde, o que alivia o ônus da Previdência, a carga sobre a Previdência, e, por outro lado, digamos assim, incentiva as pessoas a se aposentarem mais tarde e ajusta automaticamente as aposentadorias, o valor das aposentadorias, à expectativa de vida do país. Ou seja, se a expectativa de vida aumenta, há uma compensação das aposentadorias de forma a evitar desequilíbrios financeiros de longo prazo na Previdência. Então, isso é muito positivo do fator previdenciário e a sua extinção pode prejudicar o equilíbrio de médio e longo prazo da Previdência. Então, essa preocupação é natural. Em segundo lugar, o impacto financeiro imediato é maior. Nós estamos aí falando de algo como 5 bilhões
de reais, né? O que já vai representar 0,7% do produto interno bruto, um pouco mais que 10 vezes mais o reajuste e praticamente 2% do orçamento geral da Seguridade Social. Então, isso a preocupação dele é legítima, no caso, me parece mais substantiva. Porém, o fator previdenciário tem um lado negativo. Ele é muito perverso para as pessoas mais pobres, que têm que começar a trabalhar mais cedo, cuja natureza do seu trabalho é mais penosa, portanto, são obrigadas, no fundo, a se aposentar mais cedo e cuja expectativa de vida, em geral, por serem mais pobres, está abaixo da média do país. Então, sobre o fator ainda é preciso um discurso maior, um debate maior sobre o fim ou não do fator. É claro, pode até ser vetado no momento, mas algum debate sobre a questão das pessoas mais pobres me parece que seria importante. Ok, doutor Carlos, obrigada pela sua participação. A reunião do presidente Lula com os ministros da Fazenda, do Planejamento e da Previdência para dar a sua opinião aí, dizer a sua opinião se vai vetar ou sancionar o reajuste dos aposentados é logo mais às 9 horas da manhã. Voltamos ao estúdio com a Catiúcia. Obrigada, Luana.